Está no ar o programa Nosso Tempo. Olá a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Já está no ar o programa Nosso Tempo e antes de qualquer coisa, eu queria começar o programa de hoje fazendo um pedido para você, amigo, amiga, que nos acompanha da Fé TV, da Rádio Essencial, como também das redes sociais da igreja. Eu gostaria que você pegasse o seu celular e fizesse uma selfie agora com a sua televisão do lado de trás, gravando um vídeo, mandando um forte abraço para todos os telespectadores do programa Nosso Tempo, os amigos ouvintes da Rádio Essencial que nos acompanham também nesse exato momento, e mais do que mandar um forte abraço, nos contando como o programa Nosso Tempo lhe tem ajudado, o que você tem apreciado no programa, como tem sido o programa. Grave uma selfie de 1 minuto e nos manda através do Pastor Online. Pode ser pelo Facebook da Igreja Universal Angola ou também pelo WhatsApp, que é o 925335322. Você que nos acompanha da rádio, pode ser mesmo ali da rádio. Você da Fé TV, você das redes sociais, mas mostre, por favor, tá certo? Mostre, faz a selfie. Um forte abraço para todos que acompanham o programa Nosso Tempo e nos conte como tem sido o programa Nosso Tempo. Mais uma vez o número, por favor, é o 925335322, tá bom? Agora, eu quero já começar o programa passando para a senhora o recado de Deus para você. Olha, qual é o recado de Deus para você? Pode colocar. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para mim, meu amigo e minha amiga. Eu quero já perguntar para você, qual é o problema que tem te prevalecido? Hein? O problema que tem prevalecido a senhora ao ponto de impedir da sua vida andar, principalmente hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana laboral. Você acordou, se levantou com uma ótima disposição, mas quando você vai para o trabalho, acontecem sempre coisas que fazem do seu dia um dia improdutivo. Você se levantou agora para ir bater portas, mas tem sido assim toda segunda-feira, tem sido assim todos os dias para você. Você bate porta e as portas não se abrem. A sua empresa, você já abriu as portas da sua loja ou está prestes a abrir as portas da sua loja, da sua empresa, do seu comércio, mas no final do dia você não fatura nada. Ou seja, você olha para a sua vida e você diz: pastor Olívio, há um mal que me tem prevalecido. Portanto, eu pergunto, qual é o mal que tem prevalecido a senhora? Talvez não é na vida financeira, talvez é na vida sentimental que existe um mal que tem te prevalecido, ou talvez é na saúde que existe uma doença que tem te prevalecido, na família. Olha para a sua vida agora e responda para mim, qual é o mal que tem prevalecido na vida da senhora, prevalecido na vida do senhor? Está escrito, meu amigo e minha amiga, pode colocar, está escrito na palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pastor Bangu, pastor Valdemar, sejam muito bem-vindos ao programa. Pastor Bangu, está ali conosco? Muito bem. Pastor Valdemar, sejam muito bem-vindos. Tivemos um probleminha com a internet do pastor Valdemar. Pastor Bangu, seja muito bem-vindo, por favor. Todos que nos ouvem, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bangu, nós temos muitas pessoas que
nos assistem nesse exato momento, que o mal tem prevalecido na vida delas. São pessoas que lutam para resolver problemas financeiros, problemas na família, no casamento, no trabalho, na empresa, nos negócios. Lutam para resolver há muito tempo um determinado problema, mas por ser um problema de ordem espiritual, ao ponto de impedir dela progredir, dela avançar. O que essa pessoa tem que fazer, pastor, para que essa palavra venha se cumprir na vida dela? Olha, pastor Olívio, por ser de ordem espiritual, ela tem que usar as armas espirituais, porque às vezes ela quer que esse problema não prevaleça mais, mas usando as armas carnais. E essas armas carnais jamais terão efeito positivo na vida dela. Então ela precisa usar essas armas espirituais, estando conosco através da Fé TV, estando conosco através das redes sociais, recebendo as orientações que são dadas para que esse mal não venha prevalecer, até porque é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá ali, de compreendermos que se há um mal que resiste, se há um mal que prevalece, esse mal prevalece não de acordo à vontade de Deus, porque a vontade que Deus estabeleceu é que nenhum mal jamais iria prevalecer contra a sua igreja, e a igreja representam todos aqueles que creem no Senhor Jesus. O que eu peço para esse ouvinte, a esse telespectador, é que aprenda conosco nesta segunda-feira, através das armas espirituais, a fazer com que esse mal seja derrubado. E principalmente hoje, segunda-feira, que é o dia em que nós oramos pela vida financeira, e não só. O importante é ela ter a seguinte visão: esse mal é espiritual e eu devo combatê-lo com as armas espirituais. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Será em cima dessa palavra que nós estaremos a orar hoje. Dentro de instante, você vai encostar as suas mãos sobre essa palavra. Você que nos acompanha da Rádio Essencial, você vai encostar a mão em cima do seu rádio receptor. Você que nos acompanha das redes sociais, através do celular, do computador, você vai encostar as suas mãos na tela do seu celular, do seu computador. E o que está escrito, meu amigo e minha amiga, vai se cumprir na tua vida. O mal que tem te prevalecido, esse mal vai cair por terra e a vitória chegará. Portanto, deixe já o seu copo de água preparado também para o momento da oração. Você que precisa de saúde, você que precisa de cura, de paz, de libertação, de alívio na alma, deixe o copo de água preparado. Dentro de instante, você vai tocar nessa palavra. E o que está escrito, amigo, amiga, pode colocar a palavra, fique atento, por favor. O que está escrito vai se cumprir na sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Temos as redes sociais da Igreja Universal Angola. O programa já está no ar. E antes de prosseguirmos com o nosso programa, você precisa espalhar o programa Nosso Tempo para todas as redes sociais, seja o Facebook, o YouTube, como também o Instagram. Compartilhe ali diretamente da sua página do Facebook, ou então o seu canal do YouTube ou no Instagram. Você que tem os grupos no WhatsApp, você obreiro, obreira, você membro, você de uma outra denominação, tem os grupos de oração, compartilhe para os seus grupos que você tem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que a verdade passada aqui no programa Nosso Tempo, em primeira mão, essa verdade chegue aos 4 cantos do mundo, chegue a todas as pessoas que nos acompanham. Inclusive, eu já queria mandar um forte abraço para a sogra do obreiro Stanim, que nem é da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela nos acompanha ali do Zango Zero, Vida Pacífica. Ela nem da Igreja Universal do Reino de Deus é, mas todos os dias, pela manhã, ela, juntamente com a filha, que também é obreira, ligam a Fé TV, e a obreira disse: pastor, a minha mãe, ela não prepara apenas um copo com água,
ela prepare uma garrafa com água. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a família da senhora, a família que ficaram lá no Baza Congo, que haja muita luz na família, na vida da senhora e na vida de todos que nos acompanham também. Caso você queira desabafar ou precisando de uma visita no lar, precisando de oração na sua casa, temos o Pastor Online, 24 horas à sua disposição. O Facebook, o WhatsApp é o 925-3353-22. Eu repito, 925-3353-22. Para o fixo é o 226-434-226. Ou então mandar a sua mensagem de texto pelo 993-855-067. Pastor Valdemar, o senhor já voltou? Já voltou, pastor Valdemar? Ou aguardamos mais um pouquinho? Muito bem. Antes de irmos para a primeira matéria, pastor Valdemar, eu quero mostrar para o senhor, e já fazendo uma pergunta para o senhor, porque não é apenas a minha pergunta, pastor Valdemar, é a pergunta de milhares de pessoas, milhões de pessoas que acompanham o programa Nosso Tempo. Esse programa chega onde nós não imaginamos, pastor Valdemar, e para além de chegar e onde nós não imaginamos, tem ajudado muitas, mas muitas pessoas. E as pessoas fazem uma pergunta em cima desse artigo aqui da Constituição do nosso país. Pode colocar, por favor, o artigo 41, que fala da liberdade de consciência, de religião e de culto. Eu vou ler apenas o ponto 1 e 2. O ponto 1, pastor Valdemar, ele diz, se puder dividir comigo, pastor Bangu, o pastor Valdemar, ali pode ser. Diz o ponto 1. A liberdade de consciência, de crença religiosa e de culto é inviolável. O ponto 2 diz, ninguém pode ser privado dos seus direitos, perseguido ou isento de obrigações por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A minha pergunta mesmo, pastor Valdemar, vai nesse trechozinho do ponto 2, que diz, ninguém pode ser privado dos seus direitos. Eu, Olívio Alberto Ndemo Fúfia, o pastor Bangu, assustaram com o último nome, pastor? É, somos africanos. O pastor Valdemar e todas as pessoas, todos os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus espalhado por essa Angola toda, pastor Valdemar, estão a ver os seus direitos privados, e eu diria, desculpa o termo, eu diria na maior cara de pau, porque já lá se foram mais de 12 meses, pastor Valdemar, que os membros da Igreja Universal do Reino de Deus não podem nem colocar os pés na porta das igrejas. Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus clamam pela reposição da legalidade. Às vezes, dá a impressão que quem deveria repor a legalidade, quem deveria fiscalizar o cumprimento da lei, às vezes dá a impressão que faz isso aqui, pastor Valdemar. Isso aqui. E a minha pergunta é, será que é isso? Olha, sintam-se aí cumprimentados. Olha, nós temos clamado muito causa dessa lei, causa dos direitos que percebe claramente que têm sido violado. E aqui diz que nós não podemos ser privados, não podemos ser perseguidos por causa da crença religiosa, não podemos ser privados por causa das nossas convicções. E eu atentaria exatamente nessa parte, porque o que está a nos fazer passar por tudo isso não são os crimes que eles alegam que a igreja tenha cometido, porque várias vezes também nos órgãos de informação, e todos os outros jornalistas e até comentadores políticos, comentadores jurídicos dizem muito bem que a igreja, por ser um
um órgão, uma instituição coletiva, privada, não comete crime. Quem comete crime são as pessoas. Então deveria se procurar quem cometeu tais crimes que nos são imputados, são colocados sobre nós, julgar essas pessoas, que até nós, se isso for verdade, se confirmar verdade, nós também fomos os mais lesados se de fato houve tais crimes. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que alega-se uma situação, mas priva-se o direito, colocam o povo todo numa situação de, conforme nós vimos, perseguição por causa das convicções. E é essa parte que nós temos lutado, porque as nossas convicções, que não ferem a lei, mas parece que ferem os projetos de muitas pessoas. As nossas convicções são claras. São por causa da Bíblia. Nós não vamos aceitar a rebelião. Nós não vamos aceitar um lugar que foi profanado. Não vamos aceitar pessoas que já não têm o requisito de um bom pastor. Sejam esses os nossos pregadores. Essa é a nossa convicção, que a lei salvaguarda, que a lei protege, são essas que fazem com que nós fiquemos na mira da perseguição religiosa. Senão não consigo perceber. Quando nós chegamos nas algumas figuras que estão aí a dirigir esse problema, dizem sempre, nós já abrimos uma igreja. Se vocês não querem, vocês fiquem privados de orar. Mas essa igreja não é nossa. Esses não são os nossos pastores. Estão a nos privar de orar, estão a nos privar de cultuar, porque nós temos uma convicção. E a convicção é quem deixou de ser pastor não pode voltar a ser pastor. A convicção é as pessoas não podem se autoconsagrar. A convicção é essa, que quem já foi destituído como pastor ou como bispo, e nós sabemos que essas pessoas foram destituídas, não produzem, não reúnem mais condições de nos pregar. Mas essas convicções parecem que ferem muitas pessoas de alta e então nos privam de cultuar. Do contrário, eu não vejo qualquer explicação legislativa dentro da lei, e é de reparar que quando se faz as leis, estuda-se muito, os deputados passam horas a ver os possíveis acontecimentos que poderão surgir durante a vida para que essa lei esteja em conformidade com todos e qualquer situação possam advir. E ele sabe muito bem quando colocaram isso, o que isso representa. Eu fico pasmo às vezes porque as mesmas pessoas que fizeram as leis não vêm agora defender que a lei que eles formaram, a lei que eles estudaram, a lei que está ali consagrada, votada e respeitada deve ser essa lei, eles próprios não vêm impor que essa lei se faça cumprir. Muito bem, pastor Valdemar. E eu queria também me dirigir já a todos os amigos que nos acompanham. Você pode deixar também o seu parecer. Mais de 12 anos, fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, privados de cultuar. Qual é a opinião que você tem, meu amigo e minha amiga? Qual é o apelo que você tem para fazer? Porque a lei está ali. Pode colocar, por favor. A lei está ali. A lei está ali. Ninguém pode ser privado dos seus direitos. Ninguém. Ponto 2 do artigo 41 da Constituição do nosso país. E que disse de passagem que nós, angolanos, em leis, estamos muito, mas muito bem servidos. Disse de passagem que a Constituição do nosso país é uma das melhores constituições que existem praticamente no mundo. Mas se a lei está ali, porque há mais de 12 anos, fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus são privados de cultuar. E para além de serem privados, são maltratados, perseguidos, tratados, desculpa o termo, como animais, como lixos, pessoas do bem, pessoas que fazem parte desse pedaço de terra
chamado Angola. Vai para as redes sociais e deixa o seu comentário, por favor. Inclusive você, obreiro, você membro que nos acompanha da Fé TV, da Rádio Essencial, das redes sociais, deixe o seu parecer. Dentro de instantes nós estaremos a ler aqui. Na verdade, você vai deixar o seu apelo através dos comentários, através das mensagens, para que possamos ler aqui e apresentar para o mundo inteiro o seu parecer como membro ou não da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Bangu, eu vou já falar com o senhor, mas antes, Pastor Bangu, presta atenção, por favor, meu pastor, nessa matéria que mostra um pouquinho do que nós estamos a viver, do quanto a igreja nos tem feito falta, Pastor Bangu. Vamos à matéria. A palavra igreja significa reunião de pessoas chamadas para fora de algo. Tal palavra pode significar apenas reunião ou assembleia ou ajuntamento. A igreja é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra, para constituir a assembleia daqueles que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo. Deus sempre aprovou que o seu povo esteja reunido e em união. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, Cristo em nós, que somos muitos, formados em um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Um crente sem igreja é como uma criança sem família, um soldado sem exército, um jogador sem equipe, um estudante sem escola, um marinheiro sem navio, uma ovelha sem rebanho. Nós não temos que pertencer a uma igreja para sermos salvos, mas, se formos salvos, passaremos a pertencer a uma igreja. A Bíblia diz que não desprezemos a igreja. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Diz para andarmos nela, mas não se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e a firmeza da verdade. Há de facto uma bênção exclusiva reservada para nós quando nos reunimos, que nunca teremos se estivéssemos a sós. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestai-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Pastor Bangu, eis aí a grande importância da igreja na vida do cristão. Mas foi exatamente isso que tiraram da vida dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. O que dizer, Pastor Bangu, em cima dessa matéria? Olha, Pastor Olívio, a igreja, ela no seu todo representa a casa de Deus. Sendo assim, a casa de Deus, ela passa a ser um lugar de oração. Né? Como está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. E estão fazendo com a casa de Deus muita injustiça. Injustiça essa que acaba até atingindo aqueles pequeninos do Senhor. Porque vejamos que a igreja aberta, há um processo que acontece na vida de muitas pessoas. Nós chegamos à igreja, recebemos a orientação, seguimos estas orientações e, seguindo estas orientações, há um processo de libertação. Depois de sermos libertos, passamos a um outro processo
processo que nos levará a um encontro verdadeiro com Deus. E esse encontro é que vai permitir que nós tenhamos então a garantia da vida eterna. Só que esse processo na vida de muitos foi interrompido. Na vida de muitos nem se iniciou. Na vida de muitos está parado. Tudo por quê? Porque estão fazendo com a casa de Deus essa grande injustiça. Injustiça essa que muitas das vezes, quando analisamos ela do ponto de vista espiritual, sabemos que tem aí artimanhas satânicas para que o povo não seja salvo. Mas do ponto social também, vemos ali pessoas sendo usadas para tirar proveito, para tirar benefícios. E o que é triste em tudo isso, pastor Olívio, é que são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem bispos, se dizem pastores, com esse tipo de comportamento, lutando contra a igreja do Senhor Jesus, lutando contra a igreja daquele que eles dizem que ser o seu Deus. Mas nós temos dentro de nós a única certeza: jamais Cristo vai abandonar a sua igreja. Quando nós falamos de igreja, falamos do seu povo. Deus ele vai cuidar, Deus ele tem cuidado, e com certeza, dentro em breve, ele vai mostrar que de facto ele é Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas que até se dizem bispos, pastor, perguntando para nós assim: aonde é que está o teu Deus? Aonde é que está o vosso Deus? Dizer para essas pessoas que o nosso Deus está vivo. E ele tem acompanhado tudo. Tem visto, tem ouvido. E a seu devido tempo ele vai bater o seu martelo, porque ele é o justo juiz, e a causa será julgada, e o povo da Igreja Universal do Reino de Deus voltará a cultuar, voltará a contemplar o seu Deus dentro dos seus templos. Pastor Olívio. Pastor Bangu, só para reforçar a resposta que o senhor deu a esses indivíduos, dizer que o nosso Deus está ali. Coloque a passagem bíblica que nós colocamos no começo. Pode colocar. Está ali. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Pode dividir. Aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, eles estão a tocar na menina dos olhos de Deus. Pastor Valdemar, há quem acha que pelo facto de se passar esse tempo todo e as coisas estarem silenciosas, julgam que Deus compactua com essa pouca vergonha que nós estamos a assistir aqui no nosso país. Indivíduos que outrora se diziam serem pastores, bispos, hoje se tornaram ladrões, gatunos, porque quem assalta, pastor Valdemar, é gatuno. Eu não sei se há um outro adjetivo que o senhor pode atribuir a esse indivíduo. É gatuno. Quem assalta, quem rouba é gatuno. A igreja não é de bispo nenhum, a igreja não é de pastor nenhum, a igreja não é desses camaradas. Como é que ele vai tomar dizer que agora é minha? Como é que ele vai pegar o patrimônio da igreja e dizer agora é minha? Meu caro, está a se levantar contra a menina dos olhos de Deus. Mas agora, pastor Valdemar, uma coisa que nós não podemos deixar passar em branco é o seguinte: se estariam a nos privar de um direito que não é nosso, até seria compreensível. Mas nós estamos a ser privados de um direito que é nosso. Tanto o direito consagrado na Constituição do nosso país, como o direito de entrar nesses templos, porque foram os fiéis que construíram, pastor Valdemar. Como entender? Se estão a nos tirar, nos privar de algo que é nosso. Como entender isso? Não consegue se perceber. Por isso é que o nosso clamor sempre tem sido para as pessoas de autoridade que olhem com um pouco de mais carinho até por causa do povo, porque está-se a prejudicar o povo, e quem vai resolver esse problema, como eu já tenho falado aqui, não vai vir do outro planeta, somos nós. Esse problema pode sim ser resolvido junto à justiça,
mas precisa de muita boa vontade das pessoas que estão a dirigir o país, porque há uma responsabilidade social sobre as pessoas que têm o poder social. Então, na minha opinião, nós não devemos esperar. Aliás, se nos perguntarmos aqui agora, estamos à espera de quem para resolver? Não vamos falar que estamos à espera de alguém que está no outro planeta. Tudo vai ser resolvido aqui. Precisamos de boa vontade das pessoas daqui que percebam: o povo está a sofrer, está a ser punido, eu poderia dizer isso, porque não aceita o golpe, porque não aceita a rebelião. E dar uma chega aqui na matéria que nós que vimos aí, a igreja, ela construiu muitos templos. Se o nosso presidente disse: vamos deixar a justiça fazer os seus trâmites e o povo cultuar, e eu percebo que há aqui um conflito, claramente, de pastores dissidentes a fazerem alguma reivindicação, achando-se que têm direito por causa dos passos que eles tomaram, que dentro da justiça são ilegais. E tem o outro grupo do povo, da massa e dos pastores, que não são poucos, que dizem: olha, estamos a ser lesados, estamos a ser roubados, estamos a ser aqui agredidos. Por que abrir uma igreja que está exatamente na mão daqueles invasores? Isso é que nos deixa pasmos. Nós não conseguimos perceber qual é o critério que se usou aí. E não podem nos dizer que foi falta simplesmente de informação. Eu repito, é falta de boa vontade, é falta de pessoas que querem, de facto, resolver esse problema. Agora, o que o pastor falou, o pastor Bangu, essa pergunta que nos fazem aí sempre, onde está o nosso Deus? É importante também os nossos irmãos e irmãos, porque são maus nas suas ações, dizer que nos filmes, isso não é uma ameaça, atenção, nos filmes, é um exemplo que eu estou a deixar aqui, os últimos a caírem são os bandidos, chefe, né? Os reis dos bandidos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos visto os problemas que as pessoas que vão lá passam. Aqui, ontem, fiquei mais uma vez admirado por causa de um que servia a Deus, estar agora muito, muito mal, porque a família diz que está a ficar maluco. Outro veio, a sua própria esposa, e disse: olha, eu estou a ir lá na rebelião e estou a perceber que ter 2 mulheres já não é errado, já não é pecado. Fui visitar uma senhora e a senhora disse-me assim: olha, aqui o meu esposo foi lá na rebelião e está a se falar ali que beber, cair de bêbado não é tão errado assim. Como se as convicções de Cristo todas nesse lugar que foi aberto, que dizem ser os legítimos, não fossem mais algo de valorização. Essa é a nossa preocupação. Então, essas pessoas que dizem: onde está o seu Deus? São aquelas últimas que as consequências da rebelião vão chegar. Mas os de baixo já têm sentido na pele as consequências da rebelião. Muito bem. Dentro de instantes nós estaremos a falar com Deus. Você vai colocar as suas mãos em cima dessa palavra bíblica e o que está escrito vai se cumprir. As portas do inferno não vão só não prevalecer na sua vida, como também na obra de Deus. Quem se levanta contra a igreja não está a se levantar contra o líder daquela instituição. Está a se levantar o líder físico, humano daquela instituição religiosa. Está a se levantar contra Deus. E, meu amigo, você já parou para imaginar o final de quem se levanta contra o Criador? Temos um exemplo. Lúcifer, aquele que inspira rebeldes, aquele que inspira pessoas que fazem alianças nesse mundo para destruir ou tentar destruir o que Deus construiu. Lúcifer, o que sopra na mente de quem toma templos, o que sopra na cabeça de quem se dizia ser homem de Deus e hoje se tornou homem do mal. Lúcifer, quando tentou se levantar contra Deus, aconteceu a pior coisa na vida dele
que fez de um anjo de luz se tornar um anjo deformado, num anjo das trevas, num anjo do mal. Cuidado, muito cuidado. Agora, olha a opinião da dona Olga. Deixa-me ler essa opinião que nós acabamos de receber. A dona Olga, ela diz assim: essa situação tem sido muito triste. Mensagem, desabafo de um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, membro do corpo de Cristo. Mensagem de alguém que contribuiu para que a Igreja Universal do Reino de Deus tivesse condições de erguer os templos que ergueu em todo o país. Essa situação tem sido muito triste, muito triste. Até quando vão nos proibir de cultuar? Temos respeitado as nossas autoridades, então que eles também olhem para nós. Olhe palavras de um membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Só queremos nossas igrejas abertas, pois a igreja tem dado apoio social e principalmente espiritual, olha aí, principalmente espiritual para as pessoas, mas estamos cientes e firmes no agir de Deus e na justiça e coerência dos homens. Ela falou não só do apoio espiritual que a igreja tem dado, como também do apoio social que a igreja tem dado. E eu sempre tenho feito a seguinte pergunta: senhores, vocês estão tentando acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus. Quem vai cuidar das milhares e milhares de almas, famílias desfavorecidas, que às vezes nem um pedacinho de pão para comer têm? Quem vai cuidar dessas pessoas com essa vossa intenção malífera de acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus? Enquanto vocês tentam acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus faz esse trabalho aqui, ação social, que chegam em lugares onde ninguém mais chega, estendem as mãos para pessoas, para famílias que ninguém mais quer estender. O mal que vocês estão a fazer contra a Igreja Universal do Reino de Deus, vocês estão a fazer diretamente contra essas famílias. Acompanhe. A Unisocial é um projeto social da Igreja Universal. Segue com o propósito de sempre, cumprindo com o segundo grande mandamento, o amor ao próximo. Amor esse que nos move a ajudar sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amar o próximo é se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito, independentemente da condição, raça ou cultura. Mais de 1.000 voluntários da Igreja Universal distribuíram 3.121 bolsas de alimentos, beneficiando mais de 15.000 pessoas em todo o território nacional. Agradecemos pelo vosso evento em que praticaram a mostrar que é a fé, que possa ser mais vezes, que possa nos acontecer cada vez mais. Agradecemos com Deus. Agradeço a Deus por Senhor enviar anjos, trazerem coisas aqui no nosso bairro Malanjinha. Obrigado a Deus que nos concedeu hoje esta visita. Que a Igreja Universal venha visitar a nossa localidade, a nossa aldeia, daqui no 4 de fevereiro. Eu creio que peço mais a Deus que esta paciência que continua para sempre, que não para por aqui. Agradeço por essa ajuda da Unisocial, da Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui num dos bairros aqui da província do Kwanza Sul. Estamos a viver o sábado, denominado Sábado da Mão Amiga. Viemos aqui fazer a doação das bolsas alimentares. Foram quase 300 as bolsas alimentares que nós distribuímos aqui na população mais carente desse bairro. E conforme vocês podem ver, o povo está feliz, o povo está alegre. Essa tem sido a atividade que a nova liderança tem realizado. A partir do momento em que o bispo Alberto II tomou posse, a
A Igreja Universal tem feito várias obras sociais e as pessoas mais carentes desse país têm sido beneficiadas. Um trabalho feito pelos voluntários do grupo, que se dedicam incansavelmente, não levando apenas o sustento físico, mas principalmente o espiritual, que na verdade é o que sustenta a vida. Potencialize o amor. Existem inúmeras formas de fazer isso. E uma delas é em projetos sociais como este que a Universal realiza, não só em Angola, mas em todo o mundo. Seja você também um voluntário deste trabalho. Dedicar 1 hora por semana ou um período maior por mês pode ser transformador, não apenas para as pessoas que serão favorecidas, mas principalmente para você. Unisocial, estendendo a mão amiga. Pastor Bangu, esse é o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus, através do Unisocial, realiza. E detalhe, mesmo com as portas da igreja fechadas. O senhor, como responsável do Unisocial, o que tem a dizer para fecharmos esse bloco? Olha, pastor Olívio, tem sido com muita satisfação e agrado e, acima de tudo, com vontade de fazer mais e mais, que temos alcançado milhares de pessoas que, em estado de muita tristeza porque não conseguem obter o mínimo para sustento da família. E quando os ativistas da Unisocial chegam até essas pessoas, nós sentimos a alegria, sentimos a satisfação que eles têm nos seus rostos em recebê-los, porque são eles que, na verdade, têm levado não apenas este apoio social, que é levando, por exemplo, uma bolsa com alimento, mas, acima de tudo, também têm levado aquele apoio espiritual, porque é esse apoio espiritual que sustenta, então, a vida daqueles que têm recebido essas bolsas. É bem verdade, pastor Olívio, que nós temos nos deparado com situações tristes, mas não nos desanimamos, continuamos, porque esta é a nossa missão, ajudar o próximo, e esse projeto ele vai continuar, embora existam vozes que queiram tentar nos calar, mas eles não vão conseguir nos calar, porque nós temos o apoio dos nossos ativistas, temos o apoio, acima de tudo, do nosso Deus. Muitas são as pessoas que hoje têm sido beneficiadas e outras serão beneficiadas, porque temos a certeza. Deus quer que assim o façamos, Deus quer que assim continuemos agindo para o bem-estar da nossa sociedade. Aliás, pastor Olívio, o grande milagre que tem acontecido não é levarmos a bolsa com alimento, mas é sim a grande transformação espiritual, porque quando muitos conversam conosco, recebem aquela palavra de coragem, aquela palavra de fé, para que eles possam olhar a vida de frente, possam olhar a vida com esperança de que lá na frente coisas boas estão preparadas para eles. Muito bem, essa é a Igreja Universal do Reino de Deus e continuaremos, ainda que se levante cada vez mais, jamais deixaremos de fazer o bem a quem precisa, de fazer o bem a quem necessita. Dentro de instantes, nós iremos acompanhar a última análise do grande jornalista José Gama. Hoje, ele estará a fechar essa série de análise que ele esteve a desenvolver durante esses últimos dias com a nossa grande companheira de trabalho, a Raíza dos Santos. Mas antes mesmo de acompanharmos a última análise do José Gama e falarmos com Deus em favor de todos para que o que está escrito venha a se cumprir, eu tenho um recado para você, ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispo, você, membro que foi enganado e arrastado para a rebelião. Meu irmão, lembre-se que a tua alma está acima de qualquer templo ou de qualquer bem material.
E é por essa razão que, como pessoas que lhe querem o bem, nós, através do programa Nosso Tempo, temos feito uso das câmeras desse programa para lhe alertar enquanto há tempo. E muito mais do que lhe alertar enquanto há tempo, nós temos mostrado aqui o quanto lhe queremos bem. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar a decisão de seguir o conselho dessa obreira. A posição da direção da igreja foi uma posição muito abençoada. Nós estamos numa fase de resgatar os nossos irmãos que se perderam para a rebelião. E essa sabedoria que Deus vos deu, fazer aquele apelo dos ex-pastores, obreiros, estamos aqui, liga no offer, é uma benção. Eu um dia já tinha saído da igreja. Quando eu voltei, o diabo veio falar na mente. As pessoas estão a te olhar de admiração, feliz, que você voltou para os braços de Jesus. Mas aí o diabo começa a te falar, olha como estão a te olhar você que saiu e voltou. Olha, estão a te desprezar. Olha, outros só têm receio de vir te abraçar, de te falar, olha, seja bem-vindo, estamos felizes. Mas o diabo começa a vir te falar coisas, o diabo já veio me falar, olha, desiste mais, olha, eles estão olhando, olha, é os obreiros, saiu e voltou de novo, olha, é muita luta, muita confusão. E nós também estamos a viver um resgate. Só a nossa concentração de quarta-feira, olha, uma benção mesmo, multidão mesmo de pessoas, mesmo avivarmos a nossa fé. Então, Deus é conosco. Nós vamos sofrer, mas vamos sair dessa. Tá bom. Esse é o conselho de uma obreira, de alguém que lhe quer bem. Pastor, eu me arrependo amargamente. Eu quero voltar. Eu preciso de ajuda. A minha alma grita, porque sabe que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e pior. Quem se junta a rebelde, quem vai para a rebelião, está a entregar a sua alma diretamente para Satanás. E não tem aqui conversa, não sou bispo, sou pastor. Aliás, você nem é bispo. Ao invés de você ficar pegado no título, você deveria entender o valor da sua alma. Você não é bispo. Esses 3 indivíduos que foram para a rebelião, vocês são bispo desde quando? Liga. Nós iremos ajudar. Enquanto há tempo, podemos orar pela sua alma. Vocês, pastor, enquanto há tempo, podemos orar pela sua alma. Seu obreiro, enquanto há tempo, podemos orar pela sua alma. Agora, o tempo, ele se acaba. E se acabar, com os seus pés ainda dentro da rebelião, coloque o pastor Valdemar, o pastor Bangu. O teu sangue não será derramado no alto da nossa cabeça, porque a verdade nós temos falado. Nós vamos orar dentro de instantes em favor de todos, mas antes vamos ao último capítulo da análise com o grande jornalista José Gamas e nós voltamos falando com Deus em teu favor. Acompanhe. E já agora, só para finalizarmos aqui a nossa conversa, eu queria que fizesse uma pequena análise sobre a falta de bom senso e a demora dos tribunais sobre esse caso, Yurte. Olha, quando o presidente João Lourenço tomou o poder em 2017, uma das principais coisas que ele foi se batendo foi pela separação de poderes, pela independência dos tribunais, deixou os tribunais funcionarem normalmente. Agora, tendo em conta esse processo que está a acontecer, a forma como os tribunais estão no silêncio, a Igreja envia providência cautelar, não respondem, o próprio tribunal observa que o INAR faz pedido à PGR para abertura de templo e estes órgãos de magistratura, do Ministério Público nota-se claramente que estamos até, por outro lado, numa crise
judicial, né, e eu penso que tem que se fazer apelo ao próprio titular do presidente, ao próprio titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, para, como alto magistrado da nação, para ver isto, que o que está a acontecer. Também pode-se usar a Provedoria de Justiça, endereçar cartas a eles e denunciar que está a haver aqui uma negação de justiça muito clara, escrever também ao Ministério da Justiça e informar que há um grupo de pessoas que registaram uma igreja com o mesmo nome que a Universal, que pode acabar por criar uma confusão. E, aliás, pode não, já está a criar confusão. Porque por isso é que muitas das vezes ouvimos a televisão, se este bispo, os dois, eles apresentam-se também como Yud, fica sem saber se é bispo da ala dos dissidentes ou se é da ala legítima. Muitas das vezes a pessoa se vê uma peça ou um comunicado, aliás, até são usados os mesmos símbolos, nomes, símbolos, etc. E até os mesmos comunicados são usados. É uma coisa que em um país fica uma confusão. De facto, tem seriedade. Neste caso, exato, neste caso, já que o INAR está a tomar posição parcial, era necessário fazer um apelo ao Presidente da República no sentido de ele ver aí, ele também usar os seus bons ofícios junto aos tribunais, para os tribunais tomarem uma decisão, que seja a decisão final, mas desde que seja uma decisão pura, justa e dentro da lei. Se o tribunal achar que houve, de facto, erros ou irregularidades que penalizem a igreja, aliás, a penalização de uma igreja nunca foi o seu encerramento. Porque já houve ano passado, ou 2019, que o próprio Ministério da Cultura tentou dizer que a Igreja Universal estava ilegalizada, né? Que acabava de ser ilegalizada. Como é que você ilegaliza e depois, dia seguinte, legaliza de novo a mesma igreja, com o mesmo nome e etc. Então, há uma crise aqui que está a acontecer que eu acho que não deveria ser só preocupação para a Igreja Universal, mas uma preocupação para toda a sociedade, porque são os órgãos de justiça a serem usados para essa corrente de parcialidade. É a própria polícia. Porque, de facto, os órgãos de justiça têm o papel de manter a justiça, porque a justiça é a base de uma sociedade. Então é uma coisa que vim falando, é mesmo inadmissível. Exatamente, porque se não tomar uma decisão sobre isso, vai afetar-nos a nós. Amanhã um grupo também sai de uma outra igreja, de uma associação, de um banco, cria um banco. Amanhã de uma empresa. Sim. Exatamente, amanhã eu estou no BPC, crio um outro BPC com o mesmo nome, etc. E vou fazendo fraude. E isto leva depois para uma situação bastante descontrolada no Estado de Direito e democrático. Por isso é que eu reitero que isso é uma preocupação que deve servir de alerta para todo mundo, não deve ser só para a Igreja Universal ou para os religiosos. Isso é, religiosos e não religiosos devem acompanhar de perto o que está a acontecer com a Igreja Universal para perceberem, porque quem não acompanhar depois vai ficar perdido, não vai saber o que é que está a acontecer e não vai ter o poder de analisar e fiscalizar o papel da justiça que está a ter neste processo. Muito bem, muito obrigada, José Gama, pela oportunidade de estar aqui conosco em volta desse caso, que é o caso Yurde. Agradeço pelo seu tempo e a disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado eu, e também muita força, muito sucesso. Vamos ver se esse problema seja resolvido, porque não pode-se repetir mais o que aconteceu com a Igreja Maná, que foi legalizada por causa de uma simples birra, porque as autoridades não gostavam do seu líder e, portanto, são muitas pessoas que estão afetadas pela igreja. Há pessoas que trabalham, têm a igreja como seu trabalho, a igreja como seu centro de relaxe, centro de conforto espiritual, né? E isso o Estado tem que respeitar. Aliás, o papel do Estado é laico, tem que ser neutro nestas questões religiosas, e o Estado tem que
ter o seu papel de intermediar, né, e criar as condições, né, para que a igreja funcione e fiscalizar para que não cometam irregularidades. Se cometeram de facto algum crime, ok, que a justiça seja feita, mas de verdade dentro e a letra da lei. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. José Gama, obrigado pelo contributo. Que Deus abençoe a si, a sua família e todo o seu trabalho. Coloque a passagem bíblica, por favor, vamos orar. Encoste as suas mãos, toque nessa palavra. Meu Deus, está escrito na tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. A doença que tem prevalecido na saúde dessa pessoa, o problema que tem prevalecido no casamento, na família, a amarração que tem prevalecido na vida financeira, nos negócios, nos projetos. Meu Deus, o mal que tem tentado prevalecer na vida dessa pessoa para fazer ela sofrer, gemer, viver uma vida de desgraça, uma vida de sofrimento, uma vida de vergonha. Nós repreendemos esse mal e ordenamos que no nome do Senhor Jesus saia do corpo dela, seja livre de todo mal, meu amigo e minha amiga. Receba luz no teu corpo. Meu Pai, consagra esse corpo com água para que quando essa pessoa beber, isso seja confirmado no nome do Senhor Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, os bispos, pastores, obreiros, membros. Guarda a vida do pastor Bangu que está aqui conosco, a vida do pastor Valdemar e as suas famílias. Senhor, livra a tua igreja do feitiço da rebelião e faça justiça para que o teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Você que crê, beba da água consagrada e receba luz, saúde, vida no seu corpo. Graças a Deus. Lembrando a todos que logo teremos mais um grito às 23h45 diretamente da Fé TV. Mas hoje às 18h nós teremos a grande meditação das guerras. E é exatamente com essa matéria que essa chamada que nós encerramos o nosso programa. Pastor Bangu, pastor Valdemar, um forte abraço. E a todos que estiveram conosco, que Deus ilumine, que Deus lhe guarde, tá bom? Se prepare e avise para todos os obreiros que 18h hoje começamos com o Bispo Alberto II, o estudo das guerras que vai lhe ajudar. Até lá. Você sabe que a vida neste mundo não é fácil. Todos os dias precisamos lutar contra os obstáculos que aparecem no nosso caminho. E diante desta situação, nós só temos duas opções: sermos engolidos pelos problemas ou usarmos a nossa fé contra eles. Estudo Como Vencer as Nossas Guerras pela Fé. É para ensinar a você a arte da guerra espiritual. Como você pode usar a sua fé para combater os problemas. Ou seja, não ser mais um prisioneiro, uma vítima desta situação. Você pode aprender uma fé inteligente, uma fé prática que funciona para os problemas do dia a dia. Portanto, não perca esta oportunidade. Convide também familiares e amigos para participar com você deste estudo. De segunda a sexta, às 18h, pela Fé TV, canal 695 da DSTV e pelas redes sociais da Igreja Universal Angola. Nesta segunda-feira.